Boa tarde, sou Daniela Aragão, pesquisadora de música, cantora. Minha mãe já entrou aí. Eu estou aqui hoje para entrevistar o poeta e letrista Rogério Batalha. Batalha eu conheço pessoalmente, tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele e ele já chegou. Vai dar certo. Oi, Rogério, tá cortando. Tá cortando. Isso. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Ótimo. Cuidado para Boa não tarde. cortar seu queixo, porque É, baixa um pouquinho. isso. Deixa eu afastar aqui um pouco. Ótimo. Acho que tá melhor agora, hein? Ah, que beleza. Saudade de você. Quanto tempo a Tempo, gente não né? se vê, né? Isso. Nossa, já te vejo aí com o Moacir, com o pessoal todo. Eu fico muito feliz. É, correria danada, a vida também da Beleza, né? gente, né? Nossa. É. Olha Tá me ouvindo? só. Oi, estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Eu estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo muito bem. Ótimo. Eu sempre começo, ser bem objetivo e é lírico, né? Mas eu sei que você é bem objetivo assim nas É, perguntas. Eu já vou entrar de cara. tá cortando. Tá cortando. Não sei se tá Oi? cortando aí, tá cortando um pouco. A sua fala cortou um pouco aqui. Não, para mim não cortou, É, não. Ai, então, tá. Vamos tentar de novo. eu sempre pergunto para os poetas, para os músicos, façam uma genealogia. Como é que começou a descoberta da palavra para você? Sim, Voltando sim. lá. A palavra, né, o assombro com a palavra, para mim se deu através da música popular brasileira. Né? Uhum. Por volta de uns 15 anos, ali no meio do estouro do rock Brasil, né, nos anos 80, Uhum. aí eu me deparo, sobretudo com Barão Vermelho, né, e outras bandas de rock, mas logo depois eu começo a flertar com a MPB e com o samba. Por volta dos 15 anos, aí havia um programa chamado Chico Caetano, em 86. Eu lembro desse programa. Pois é. E aí eu começo a me enveredar pela MPB, assim, deixar um pouco o rock. E aí começo a ficar fissurado nos letristas, né? Aham. A música em cima, tudo nos letristas. Aí depois, uns 2 anos depois, entraram os poetas de livro, né? Sobretudo Ferreira Goulart, João Cabral, Drummond, Manuel Bandeira, Vinícius. Mas antes foi a música. O assombro primeiro se deu através da música. E aí, depois que eu começo a pesquisar Ângela Rorô, Luz Melodia, Jardim Macalé, né? Essa galera da MPB e os medalhões, Chico, Caetano, Gilberto Gil e tudo mais, aí, logo depois, eu começo a me interessar pelos letristas, né? Uhum. Propriamente os letristas de música popular brasileira. Sobretudo com Aldir Blanc, né? E aí eu Eu começo a lembro pesquisar uma vez tudo que dele. você me falou, desculpa te interromper, do assombro, uma palavra que você usou, que você teve com Galo de Briga, com o disco Galo de Galo de Briga. Briga. É, eu acho que, se eu não me engano, deve ter sido entre os 3 ou 4 primeiros LPs que eu comprei na minha vida, o Galo de Briga. E aí aquilo ali mudou minha vida. O Aldir é a minha maior influência, né? Embora a minha poética não tenha nenhuma semelhança, assim seja, né? Talvez eu siga mais a tradição do samba canção Uhum. em algumas músicas minhas, mas o Aldir ele foi uma influência muito forte. Foi, não é? O Uhum. Aldir é o letrista, o artista que mais me influenciou, que mais me, de certa forma, me fez querer ser letrista. Aí depois vieram outros, né? O Paulo César Pinheiro, o Hermínio Belo de Carvalho, o Ney Uhum. Lopes, uma galera do samba e tudo mais. Mas o Aldir foi, assim, foi impactante. Que barato. E você foi parar na faculdade de letras, né? Fez um traçado acadêmico.
né? Por causa, é a mesma Aí, coisa que acontece comigo, pela palavra, pelo som, pela palavra cantada. aí eu fui estudar um pouquinho mais de teoria e tudo mais, aí achei que a Faculdade de Letras seria interessante, né, para dar uma lapidada, e também uma profissão, porque de compositor e de poeta não se vive no Brasil, acho que em lugar nenhum, mas no Brasil sobretudo, né? E aí eu fui para a faculdade, fiz letras, né? Aí me formei em letras, aí depois especializei em neurociência e tudo mais, mas e aí trilhando ainda o caminho, primeiro como ouvinte, aí depois foi começar a fazer as primeiras canções, os primeiros poemas, né? Isso deu uns 2 ou 3 anos depois do primeiro Assombro, como eu falei. Uhum. Né? Aí lá por de 17, 18 anos que eu começo a escrever propriamente dito, né? Ainda poemas e letras de música, experimentando ainda, claro, nada profissional, experimentando com os amigos, e fui fazendo meus primeiros poemas, xerocando, fazendo aqueles livrinhos e tudo mais. E aí depois eu tenho um feliz encontro com Ali Salomão, né? Eu Ah, mando conta, conta. Eu lembro que o Ali te ligou de manhã, o Ali, de madrugada, na verdade, né? E você levou um susto. Quem que é essa pessoa que está me ligando, né? E e eu você nem reconheci que é ele. Conta, era é ele. o máximo, Ali é o máximo. Ele é uma loucura, assim, a linha tênue entre a sanidade e a loucura, ele habitava nesse espaço físico. E no Prêmio Jabuti de 96 eu conheço ele. Eu vou lá, sou convidado, não lembro por quem, aí eu vou, encontro com ele, aí eu tava com um livro meu xerocado, ainda uma coisa bem artesanal, Uhum. entrego a ele, e ele me recebe muito bem e tudo mais. Na manhã seguinte, de madrugada, assim, sei lá, 5, 6 horas da manhã, meu telefone toca e alguém começa a recitar uns poemas que eu não identifico com sono, ainda não identifico que são meus. Ele dá uma gargalhada e desliga. Ele fazia muito isso. Ligava para as pessoas e falava atrocidades, ou recitava poesia e tudo mais. E, e aí desligou. E aí a gente começou. Aí ele faz a orelha do meu primeiro livro. Aí eu, né, mais para frente eu escrevo o meu primeiro livro chamado Malícia. E aí ele faz a orelha. E aí a gente começa a fazer uns recitais, praticamente beatnik, sei lá, nas lonas culturais. Ele me convida. E aí nós ficamos amigos até a morte dele. Né? Nós ficamos uns 5 ou 6 anos perambulando aí para essas lonas, por alguns lugares, fazendo. Ele gostava muito de mim, ele foi uma espécie de padrinho, né? Não sei se ele gostaria desse nome, mas mais ou menos isso. Foi ele que me apresentou Antônio Cícero mais para frente, e Uhum. tem uma história maravilhosa do Antônio Cícero. Eu falei com ele ali. Eu gosto muito da música das letras do Antônio Cícero, queria conhecê-lo, tal, ele é teu amigo. Vamos marcar um dia a gente tomar um chopp. Aí ele espalhou para o Antônio Cícero que eu era louco, assim, olha. E ele espalhou para mim, e ele falou comigo que o Antônio Cícero também era louco. Ele falou assim, ó, o Antônio Cícero não é como a gente, não é como a gente, não. O Antônio Cícero é maluco de verdade, hein? Aí ele falou a mesma coisa para o Antônio Cícero. Disse, ô Antônio Cícero, tem um poeta que eu quero te apresentar, Rogério Batalha, mas você tenha cuidado que ele não é como a gente, não. Ele é louco de verdade. Ele, inclusive, estava internado semana passada. E ele botou essa... E aí, quando eu conheci o Antônio Cícero, ele me conheceu, a gente ficou, né? Porra, Uhum. cadê a loucura desse cara? Os dois são pessoas muito pacatas, não tem nada de loucura. E era uma invenção dele. Ele espalhava que as pessoas tinham sido internadas em manicômio. Ele era uma figura. E aí foi. Aí o Antônio Cícero... aí eu tenho um segundo livro publicado com a orelha do Antônio Cícero, né? Chamado Bazar Barato. E aí eu começo a fazer poesia. Mais para frente eu começo também a fazer as minhas letras de canção, Uhum. né? E aí começo fazendo primeiro com os amigos. Eu lembro que E você falou que o Ali te chamou de poeta dos vícios, que é uma palavra que apareceu muito, às vezes é, aparece. Aí ele te apelidou de poeta dos vícios. por causa do poema da Malícia, né? Que depois vem a ser minha primeira parceria com o Moacir Luz, né?
Esse livro eu entreguei ao Moacir Luz mais para frente, alguns anos depois, e aí o Moacir Luz se encantou com o poema e musicou, e aí começou a parceria. Na verdade, foi o Ali que deu o nome ao título Malícia, né? Porque tinha um tempo, mais ou menos, ali que gerava, que o livro estava em torno, era o tema vício, né? Vício em vários segmentos, né? Em amplitudes semânticas e tudo mais. E aí foi mais ou menos isso. Aí depois fiquei, né, fazendo os livros, escrevendo os livros de poesia, até que encontra Texto Território, né, do Alexandre e do Oswaldo, e aí começam a publicar meus livros, e tenho publicado até então com eles. E aí comecei na música. Aí um parceiro foi puxando o outro e tudo mais. Enfim, mais ou menos isso. Você respondeu quase tudo que eu ia perguntar, mas vou voltar com mais detalhes. Vamos. Né? O Malícia é o primeiro, então, né? O Malícia é o primeiro. Primeiro independente, sim. Eu tive 3 livros independentes. Primeiro Malícia, Vaza Barato e depois o Melaço. E aí depois foram compilados os 3 num único livro, chamado Inventário, que aí já foi pela Texto Território. Né? E aí depois eu comecei a publicar os livros inéditos pela Texto Território. Aí nunca mais publiquei por outra editora, só pela Texto Território. Texto Território ainda tem aquela versão online, que eu trabalhava com eles também direto, eu publicava no Texto Território. Ele tinha uma versão digital, não de livro, mas de abertura para cronista, para pessoas que escreviam, né, no calor da hora, assim, né, o Alexandre. Aí eu parei de mandar. Eu não sei te informar, realmente eu não sei. Se ainda mantém esse canal aberto, eles, não sei. E essa parceria com o Moacir tomou fôlego, né? Eu vi isso nascer, assim, praticamente. Sim. É um parceiro constante, né? Eu e o Moacir temos 30 músicas juntos, 30 músicas. Assim, eu acho que só temos quase todas gravadas, 25 músicas gravadas, só temos 5 músicas inéditas, que futuramente a gente vai tentar lançar um EP mais pra frente, mas eu digo bem mais pra frente. Mas nosso último disco foi de 2022 pela Biscoito Fino. São 10 músicas, 10 músicas inéditas nossas, né? São bonitas, eu estava ouvindo no Spotify. Sim. Tem uma folha. Não, tem um que você está abraçado com ele, que tem um single. Não, esse aí é um single que lançou chamado... Esse é um single Santa Bárbara. Mas o EP, desculpa, o álbum pela Biscoito Fino se chama Antes que Tudo Acabe. Tem uma folha seca e tudo mais. Esses são 10 músicas inéditas, cada uma sendo interpretado, convidamos cada faixa uma pessoa, né? E aí tem Moisés Marques, tem o João Campos, ali, o próprio Moacir. E aí são 9 convidados mais o Moacir. E aí nós lançamos em 1922 pela Biscoito Fino, Antes que Tudo Acabe. Eu vou procurar esse disco. Todas as plataformas. Não, esse mês nós lançamos um single chamado Santa Bárbara. Santa Bárbara, então. Eu vi Santa Bárbara, é muito bonito. Mas eu acho que eu conheci, na época que eu vi as letras de vocês, as letras suas, musicadas por ele, com a parceria dele. Não é poema musicado, é letra com música, né? Não quero cometer esse erro. Eu vi e lembrei dessa música. Essa música é antiga. Sim, é antiga, uma das primeiras que nós fizemos. E ela ficou na gaveta. As canções têm isso, né? Tem vida própria. Às vezes você faz, elas ficam na gaveta, do nada elas são interpretadas por alguém e tudo mais. E aí o Moacir tem sido meu parceiro. São 20 anos, né? Ele vai musicar a Malícia, se não me engano, 2002, 2003. Então a parceria já faz 20 anos.
Nossa. Nesses 20 E anos fizemos o 30 cabaré canções. no asfalto? O que ia fazer? Cabaré no asfalto. Pois é, o Cabaré no Asfalto tem. Agora, quando eu falo assim, 30 músicas, tem muita coisa que. Muitos projetos que não vão, Aham. entendeu? Nós tínhamos compusemos um LP, um álbum, né? Só com letras minhas, com canções, com temas religiosos, afrodescendentes e tudo mais, né? E não foi. Muitos projetos a gente mandava e também não, às vezes iam, às vezes não iam. Esse da Biscoito Fino deu certo, mas alguns não deram. Música tem isso, né? Você manda e às vezes não acontece, ou acontece muito mais para frente. E aí eu fiz, mas aí, mesmo trabalhando com o Moacir, tiveram outros parceiros, né? O Gerson Conrad, eu fiz um EP com ele, eu fiz um EP chamado Fio do Meu Destino, que é Gerson Conrad é um dos fundadores do Secos e Molhados, né? Aham. E aí, ano passado, Ney Mato Grosso gravou uma música nossa chamada Fio do Meu Destino. Ah, tá. E como é que foi essa entrada do Ney? Porque o Ney é um artista, né, muito seletivo, né? Então, assim, se ele Sim, escolheu gravar vocês, porque ele teve uma empatia muito grande. o Ney gravou já 2 músicas minhas, né? A primeira, Entre Lábios e Serpentes, que é um projeto meu com Mauro Santa Cecília e Agenor de Oliveira, que foi um CD, que foi um álbum lançado pela Warner Chappell, com convidados, mas só com música do trio. O Frejá gravou uma, o Ney Mato Grosso gravou outra, o Moacir Luz gravou também, nesse EP, o Nelson Sargento gravou também. Então, era letras minhas e do Mauro Santa Cecília, com músicas do Agenor de Oliveira. E aí, alguns anos depois, o Ney grava essa música minha e do Gerson. Ele já era amigo do Gerson, né? Porque eles fizeram Secos e Molhados, né? O Gerson é o compositor de Rosa de Hiroshima e de outras canções do grupo. E aí eu fiz algumas músicas com o Gerson também. Se eu não me engano, nós temos aí umas 15 músicas, né? E aí o Ney gravou uma delas que se chama O Fio do Meu Destino. E vem trabalhando com outros parceiros. Fiz uma música que deu título também há uns 3, 4 anos com o Maurício Barros, que é o tecladista, fundador lá do Barão Vermelho, no álbum dele solo, né? Não tá fácil para ninguém. Aí eu escrevi essa letra para ele, aí ele gravou. E agora tem um novo. Agora, mês passado eu fiz uma música com Pedro do Luiz. Ainda está inédita. Puxa, A música Pedro se chama Luiz. com Pedro do Luiz. Nós fizemos uma música. Mês passado, ainda está inédita. Provavelmente deve ser lançado nos próximos trabalhos dele e tudo mais. Então, E o Rodrigo basicamente. Basconça, o Rodrigo Oi? Basconça. O Sim, Rodrigo Rodrigo. Nós temos um álbum inédito, lindíssimo, já gravado para mixar, chamado Na Lapa. Foi gravado na Lapa, né? Com um esquema de cada. Nós convidamos para cada faixa uma pessoa para interpretar e tudo mais. E devemos lançar em breve, talvez ano que vem, começo do primeiro semestre do ano que vem, devemos lançar esse álbum chamado Na Lapa. Né? É um parceiro também que eu tenho bastante música, tenho pelo menos umas 15 músicas com ele também, do Basconça. Nossa, você E abriu o leque mesmo, assim, de parceiros, né? para cada parceiro é um lance, né? Sim. É um trabalho diferente, vocabulário diferente, porque cada parceiro dialoga com uma tradição específica, né? O Moa Claro. mais no samba, o Gerson Conrad mais no pop, no rock, o do Basconça lá fica entre MPB e tudo mais. Embora o Maurício seja um cara, Maurício Barros do Barão seja um cara extremamente do rock, mas fizemos uma espécie de samba, que é lançado lá no primeiro álbum solo dele, e eu tenho feito minhas músicas assim. E processos, assim, como é que o processo é? Você recebe a música e coloca a letra ou faz a inversão também? Você tem... Das 30 músicas com
Moacir, cada parceiro tem um lance, né? Eu Aham. devo ter musicado no máximo umas 5, 20, 90% das minhas músicas com o Moacir, eu entrego as letras para ele e ele não. Ele é um gênio, né? Ele não modifica uma vírgula. Olha Ele coloca só. a música em sílaba por sílaba. E geralmente a minha parceria com ele é assim. Eu coloquei letra em cima de música umas 4 ou 5 vezes no máximo com o Moacir. Uhum. E na maioria dos parceiros, geralmente é assim, eu me Você adapto dá melhor a letra. entregando as letras. Eu, porventura, fiz uma vez ou outra, coloquei letra em música, isso eu faço até, mas eu geralmente faço mais entregar a letra já com um perfil de letra de canção mesmo, às vezes com refrão ou não, já mais ou menos pronta para o meu parceiro. É claro que quando eu escrevo uma letra, eu sei mais ou menos a que parceiro eu vou mandar. Eu sei, essa aqui tem mais a cara do Moacir, essa cara aqui tem mais cara do Gerson, essa aqui tem mais a cara do Pedro Luiz, ou essa aqui pode ter a cara mais do Maurício Barros. Né? Eu tenho um outro parceiro também de Belém, que eu gosto muito, Nilson Chaves, que também é genial, e aí o vocabulário é totalmente diferente, ele é de Belém, ele tem uma tradição lá do norte e tudo mais, e aí nós fizemos aí uma meia dúzia de músicas, eu e Nilson Chaves, ele lançou 2 agora no último trabalho dele. Então, para cada parceiro, há, há um diálogo com uma determinada tradição a qual o parceiro Concordo. pertence. E aí eu tenho que respeitar e tudo mais. É claro que minha personalidade vai entrar ali também de um jeito ou de outro. Uhum. Mas basicamente é isso. E é interessante, né? Essa discussão é infindável. Eu lembro que o Ono Ferreira Goulart foi na Universidade Federal de Juiz de Fora, jogaram uma pergunta para ele, né? Poesia, letra de música, poesia, letra de música pode ser poema? Aí ele falou, não vou entrar nesse mérito, porque eu já cansei dessa pergunta, né? E você, o Cacaso, o Antônio Cícero, são poetas e são letristas, né? E tem uma distinção entre essas duas categorias, né? Ser poeta, ser letrista, quando você vai fazer um É, poema é uma coisa, quando você vai fazer uma letra é outra coisa. Podia falar um pouquinho sobre isso? a princípio eu entendo, eu acho que esse debate, ele quase sempre tem um tom um pouco elitista, no sentido de que uma letra tem que ser muito boa para ser encarado como poema. Eu já não penso assim, entende? Eu penso que qualquer Uhum. letra de música é necessariamente um poema, né? Que pode ser bom ou ruim, assim como um poema de livro, ele também, de certa forma, ele pode ser vazio de significados, pode ser um mau poema, um livro, né? E ainda assim é considerado um poema. Se eu escrevo um mau poema num livro e ele é deficiente por vários motivos, e portanto é um mau poema, ele continua sendo um poema. Uhum. Já letra de música, quando é uma má letra, já não é considerado poema. Eu acho esse discurso um pouco elitista. Eu acho que a tradição da poesia e da música, elas estão necessariamente ligadas desde a Grécia Antiga, né? Uhum. Desde os poemas líricos gregos eram todos musicados, eram todos canções. Durante muito tempo, a Idade Média era letra de canção e música se confundiam. É claro que a feitura é diferente, Uhum. porque uma coisa serve a outra. E o poema, Uhum. ele é autorreflexivo, ele serve para si mesmo. Né? Ele existe para si mesmo. Agora, quando eu escrevo uma letra, por exemplo, quando eu vou colocar uma letra, uma determinada melodia que já existe, ela está a serviço dessa melodia. Mas no momento Certo. que há esse encaixe, eu vejo como poema, que pode ser bom ou não. Assim como um poema de Uhum. livro que eu escrevo pode ser bom ou não. Então, se o poema de livro ele é ruim ou bom, continua sendo poema, por que uma letra, quando é boa, é poema e quando ela não é considerado letra? Né? Eu acho um tom Uhum. meio... Assim, uma questão de alta cultura, ou seja, se é de livro é sempre poema, se é de canção pode Letra de ser música ou menor. né? Eu acho que é por aí. Eu também acho que é por aí. E a letra,
ela se encaixa com a música, né? Sim, Ela nem sempre ela tem que sobreviver ao que diz a música, ao que a música sim, dá de acoplamento para ela, né? sim. É claro que a Então, feitura é outra, né? É claro que quando eu faço uma letra de música, tem um espaço físico, tem um montão de coisas que eu tenho que fazer e que, de certa forma, eu tenho que respeitar. Um espaço gato aqui, passou. E, está passando toda hora. E aí, eu tenho que respeitar. Então, é claro que na feitura eu tenho ciência, mas não é pelo fato dele ser um objeto que está amalgamado por um outro tipo de arte, que é a música, a melodia, uma harmonia, etc., um ritmo, etc. E tal, que isso seja um demérito em si, por ele não sobreviver sozinho, que seja um demérito em si, né? Assim, por exemplo, como um poema concreto está associado até a uma determinada imagem, um objeto, pode estar, né? E ele também, por si só, não existe senão através da imagem. Então, ele também, de certa forma, ele tem algo para além da palavra, né? A imagem. E o poema e a letra de música também tem algo para além da palavra, tem a melodia e tudo mais. Mas isso não é um demérito em si. Até porque, sobretudo no Brasil, as águas são turvas, né? Como é que eu vou dizer, por exemplo, que Aldir Blanc não é um dos maiores poetas do Brasil desde sempre, né? E se você reparar, e se a gente se ater um pouquinho, durante um tempo, a música popular brasileira, os maiores poetas estavam na música popular brasileira, né? Teses do Haroldo de Campos e do Augusto que diz isso, olha, o melhor da poesia nesse momento, nos anos 60, é Chico e Caetano. São os maiores poetas nesse momento, são esses dois caras. Então a melhor poesia que estava sendo feita nos anos 60, não estava nos livros, estavam nas canções. Na canção. Agora, então as águas no Brasil é muito tênue. É muito tênue essa linha. E sempre acho, como você falou, essa valorização da suposta alta cultura, quando vão falar, querer enaltecer, fala assim, nossa, ele é um poeta. Sim, né? Como se ser letrista é algo menor, fosse algo menor. Muito mal comparando, é como se fosse um poeta concreto. Então, um poeta concreto ele é menor do que um poeta. Porque, né? Não sei, não consigo ver isso. Eu acho que é sempre por detrás tem um discurso elitista de que isso é alta cultura, isso é cultura popular. No fundo, é um preconceito para a cultura popular, né? A música popular. Quase sempre essa pergunta, ela tá por trás, tem essa questão. Você respondeu bem pra caramba. Eu acho que é por aí mesmo. Tem uma coisa elitista nisso. Tem uma sobrevalorização, supervalorização, na verdade, do poema, da letra impressa no livro, né? Do que a palavra cantada. Acredito. Embora tenha sido reconhecido um Chico, um Caetano, um Gil, como grandes letristas, quando quer enaltecer, já é poeta. Até porque depois das vanguardas, o poema ele não está sujeito apenas ao objeto livro, né? A vanguarda ele não está mais preso. Há mais de um século que o poema não está... Por exemplo, se um poema... Sei lá, se um Arnaldo Antunes, por exemplo, vai fazer um evento, lançar seus poemas a laser, numa parede, seja onde for, então o objeto livro não é mais... O poema não está mais preso apenas ao objeto livro. Ele pode estar na canção, ele pode estar na parede, ele pode estar nas nuvens, né? Desde as vanguardas, essa barreira já foi rompida. Então, o fato do poema estar numa canção não é demérito e nem é autossuficiente. Não é porque ele não é autossuficiente, por ser veículo de uma outra arte, que por si só isso vai dar qualidade, vai ser um juízo de valor. Não vejo assim.
E o Rio de Janeiro é inspirador para você? A Zona Sul e o subúrbio? Você veio da Penha, Eu né? sou, eu sou Em Voyeur. um poeta do subúrbio, né? Eu transitei a vida toda pelo subúrbio. Dependendo dos parceiros, isso vai ficar mais claro ou não, Uhum. entende? Por exemplo, quando eu componho como Moacir, ele também tem muito interesse pelo subúrbio, né? E ele tendo Uhum. muito interesse pelo subúrbio, como eu, e isso vai aparecer nas canções. Mas tem outros Uhum. parceiros que são mais urbanos, como o Gerson Conde, né? É de São Paulo, é tipicamente um poeta paulista. Então, nossos temas são outros. Por exemplo, o Uhum. Nilson Chaves, de Belém, aí a temática é outra, né? Eu estou muito atrelado à tradição ao qual meu parceiro pertence, né? E aí, e aí o vocabulário muda, o modo de compor muda, Uhum. e por aí vai. E você conseguiu, você está dando aula ainda? Ou você foi para a área de biologia? Direitos autorais no Brasil é uma coisa vergonhosa, você deve saber, né? Aham. Então, os números para você ganhar alguma coisa são números astronômicos. Por É. exemplo, essa música que o Ney Matogrosso gravou, no Spotify, só no Spotify, tem outras plataformas, Uhum. né? No Spotify, deu 85 mil pessoas. 85 mil pessoas não é nada para uma Não é nada? plataforma. Não, isso Nossa. vem uma micharia. Para você ganhar dinheiro, teria que ser, sei lá, uns 5 milhões de visualizações para cima. Então, direito autoral no Brasil é praticamente nulo. E aí, como eu sou professor, eu tenho sobrevivido nos últimos 20 e poucos anos como Uhum. professor, né, dando E você aula. consegue levar a canção para você tem conseguido? É um desafio, né? É, Vocês eu meninos acho que não estão querendo nada. da escola, isso depende muito do temperamento da turma e por aí vai. Mas às vezes eu consigo. Uhum. Eu sempre trabalho com canção, sobretudo no terceiro ano, assim, nas últimas fases, segundo, terceiro ano, assim, eu trabalho, sempre gostei de trabalhar com letra de canção, levando E a quem que você análise está dos... tá mirando além tem novos parceiros entrando aí? Não, o último parceiro que entrou foi mês passado, né? Foi o Pedro Luiz. Ele me pediu letra, eu enviei 2 letras para ele. Uma ele já musicou, que se chama É Tempo, tá lindíssimo. Não sei se vai entrar no próximo trabalho dele, eu acho que ele vai lançar um novo álbum ano que vem, provavelmente deve entrar essa primeira canção. E a segunda canção ele ainda não musicou, eu escrevi 2 letras para ele. Então o parceiro mais recente é o Pedro Luiz. Eu gosto Eu sei muito. que trabalhando, dando muita aula, fazendo tudo, a gente tem pouco tempo para ler o que a gente quer, para ter uma leitura de Para fruição, compor né? Mas é uma... o que que te Eu toma assim? componho de madrugada. Eu componho menos do que eu, né? A idade vai chegando, a gente vai compondo menos, é normal. Mas eu Aham, gastei muitas. Porque eu trabalho, né? Trabalho de manhã, de tarde, chego em casa à noite, é a hora de compor. aham, E sei muitas madrugadas uhum, fazendo letra de canções e tudo mais. Hoje eu escrevo menos, mas já teve uma assim, que é tempo que foi compulsivo a aham, pintura de. Né? E é uma coisa que absorve, né? Letra de canção e livro também, né? Porque quando você começa, você não para mais. E aí aham, você fica à noite sem dormir, tentando colocar letra ou fazendo letra para determinado parceiro. Enfim. Mas hoje eu faço menos, tanto poesia de livro quanto letra de música. Mas de vez em quando pinto um parceiro novo, eu faço. aham. Com assim mesmo, a gente já não fazia música há muito tempo, fizemos uma no começo do ano, né? No começo desse ano fizemos uma canção nova, provavelmente a gente vai lançar num single mais para o ano que vem, e vem compondo, né? Escrevendo meus livros. O último livro que eu escrevi pela Texto Território se chama Rosa Mareada,
Tá aí Rosa Mariada, isso. Que título mais lindo, gente. De onde veio esse título? é um livro, é um dos meus, eu acho que dos meus livros é o que eu mais gosto. Eu acho que é o meu livro mais maduro, né? Pela Texto Território. Acho que eu fui muito feliz nele. É o, e esse é o último livro, lancei ano passado. E esse foi meu livro mais recente. Nossa, muito bonito esse título. Muito bonito Rosa, mesmo. Rosa Mariada, né? É. E azul, eu adoro também. Azul, Sim, a palavra azul é uma coisa linda, assim, ela te remete a como blue também. Tanto azul como blue são duas sim. palavras lindas. É o meu livro anterior, a Rosa Mariada, né? Verdade. É. O Hérnia que já é mais iconoclasta, assim, né? O Erne, ele é mais uma tentativa de poesia em prosa, né? Ele é diferente de todos os meus outros livros, que todos os outros foram escritos de uma forma mais inversa. Isso é uma prosa poética e tudo mais. Ele é bem diferente. É. E o que tem então, dentro da literatura, você aponta alguma coisa que está te motivando, que você está lendo, que faz sua cabeça, assim? Eu tenho lido muito pouco, né? Eu reli há pouco tempo. Assim como eu tenho uma fissura pelo Aldir, eu tenho uma fissura pelo Ferreira Goulart. Uhum. É um que eu gosto muito. É, este ano eu reli toda a obra dele, né? Toda a obra tem aquele único da obra completa dele. Ah, E, eu releio o Poema Sujo desde os 16 anos. E cada vez nossa, que que eu releio, maravilha! eu encontro coisas assim. Eu gosto muito do Ferreira Goulart. Puxa, Tive um encontro com ele, assim, dois encontros com ele muito inusitados. Um foi eu e ele, o Ali, em Botafogo, comendo acarajé. E era foi muito engraçado. E com o Oswaldo, eu e o Oswaldo, ele fizemos uma palestra na Lona Cultural acho que foi de Bangu. Então, aham. dois encontros assim inesquecíveis com o Ferreira Goulart. É um poeta que, talvez junto com o João Cabral de Melo Neto, são os poetas que me chegaram muito durante toda a vida. Tem o Drummond, é claro, e o Manuel Bandeira, mas o Ferreira Goulart, por algum motivo que eu não sei bem, Aham. me instiga mais. E aí eu reli toda a obra dele, toda a obra do Ferreira Goulart. Que é imensa, né? Gigante. É um poeta gigante. Gigante, Covarde. gigante. Eu tenho a poesia completa dele, mas eu confesso que eu, Eu acho eu li mais o que Bandeira do que ele. né? Eu adoro Bandeira também. Bandeira, ele, Bandeira, Drummond e o João Cabral são meus poetas prediletos. João Cabral, eu acho estranho de serem que o João Cabral é antimusical, porque eu acho tem tanta. A construção poética dele é tão linda Tem e é livros também. melodiosa. Então, É, assim, ela Faca de para mim é Solta. mais melodiosa do que a do Drummond. A do Drummond eu acho muito mais antipoética do que a do Cabral. Sim, sim. O Cabral, o Cão Sem Pluma é de uma grandiosidade. Né? O Cão Sem Pluma é uma coisa. Não é brincadeira, Fábula de não. Anfion também, a Fábula de Anfion, coisa linda. Os peixes, eu joguei os peixes surdos mudos do fundo do mar, a É, flauta. Ele fala da ele, flauta na Fábula de Anfion. ele é gigante. E o Drummond, assim, o Drummond é uma outra coisa também, de uma dimensão. Nós, a segunda metade do século XX, nós tivemos, talvez tenhamos produzido uma das melhores poesias do mundo, É. né? A partir da segunda metade do século XX. Né? O Brasil foi muito, o Brasil foi muito feliz, né, na segunda metade do século XX. Teve a Bossa Nova, teve João Cabral, teve Manuel Bandeira, que já tinha vindo na geração anterior, mas perpassou a segunda metade do século, né, junto com Mário de Drummond. Andrade, Esses caras são uma Val. geração muito. E a música também, né? Os letristas, você pode, para você estudar
a geração dos letristas, você vai ter que estudar o fenômeno de geração. Você não vai estudar, assim, casos isolados. Então, a geração dos letristas dos anos 60, aí tem a geração dos letristas dos anos 70, aí tem a geração dos letristas dos anos 80. É por geração que você estuda. Você não estuda por um... É tão forte as águas da poesia e da música popular brasileira se misturadas de maneira tão grande que você não estuda casos isolados de grandes poetas na canção. Você estuda gerações. Se for para os Estados Unidos ou para a Europa, você vai encontrar fatos isolados. Você vai encontrar o Bob Dylan, o Lou Reed, você vai encontrar no rock o Jim Morrison, ou ir por aí. Você não vai encontrar um fenômeno de geração. Você vai encontrar casos isolados. O Brasil não. O Brasil você vai pegar assim, a geração, você vai encontrar, sei lá, André Cício, Ali, Cacaso, e por aí vai. Né? De natureza, aí você vai pegando assim gerações. Aí tu pega uma outra década e tem mais uma geração. Aí tu pega os anos 80, aí tu pega o Arnaldo Antunes, o Cazuza, aí por aí vai. E aí você vai pegando por geração. E isso é um fenômeno que aconteceu, eu acho que sobretudo na música popular brasileira. Acho que não aconteceu na música popular de nenhum país. E isso foram 3 décadas, basicamente de 50 a 80 surgiram algumas dezenas de grandes poetas na música. É bom você pegar 80, porque ficam chamando a geração de 80 de geração vazia, né? Não, eu vejo alguns grandes letristas. Grandes letristas. O Cazuza é um grande letrista, o Arnaldo é um grande letrista, e tem outros grandes letristas. Tem outros grandes letristas. Que tiveram menos visibilidade, mas tem grandes letristas. Tinha muito humor, né? Humor, do Zec, sim. Né? Muito humor, a sátira, a postura de brincar mesmo. Né? Tornar um pouco do desbunde. E aí foram se misturando uma pororoca. Os letristas dos anos 70 produziram imensamente nos anos 80. Né? O Aldir fez, por exemplo, se você pegar o Aldir de 73 a 83, ele praticamente lançou 10 LPs, com o João Bosco, em 73, 74, 75, 76, 77. Foi um LP por ano. Isso gravadora também, né? A gravadora pedia um disco por ano, né? Então, era uma obrigatoriedade também, né? Da visibilidade de que isso dava ao poeta, ao compositor, ao letrista e tudo mais, era também uma questão de sobrevivência, era um mercado de trabalho. Né? Sim. Um letrista, até pouquíssimo tempo, um letrista que era gravado por um Zeca Pagodinho, ele poderia sobreviver 1, 2 anos só por causa de uma música. Né? O cara, o Zeca Pagodinho gravava um Monarco da Vida, né? Gravava um Luiz Carlos da Vila, gravava um Ney Lopes. E essa grana era o suficiente para o cara viver dignamente 1 ano. Sim. E aí ele teria que vir alguém lá. Mas agora isso acabou, porque não existe mais o produto CD. As plataformas digitais pagam menos do que, se eu não me engano, centavo por visualização. Para você ter ideia, se eu não me engano, posso estar errado, mas a cada 100 mil você ganha aí uns R$2.000. Cada 100 mil visualizações. Nossa Senhora! É muito difícil. É uma coisa horrível. Então, esses compositores, isso é um perigo danado para a música popular brasileira, porque imagina se surgisse um Aldir Blanc hoje em dia, ele teria que ser médico. Não poderia sobreviver como ele sobreviveu a vida toda. Né? No final da vida, sim, ele já estava, os direitos autorais já estavam minguando, e aí teve, por incrível que pareça, o Aldir Blanc, qualquer canto do mundo seria milionário. Milionário. Mais de 500 músicas gravadas, inúmeros sucessos. Todo mundo da MPB gravou. Elis Regina, se eu não me engano, Aldir é o segundo compositor mais gravado pela Elis Regina. Só perdeu pro Tom Jobim, porque ela grava um LP inteiro só com música do Tom Jobim. Né? Mas o Aldir é o segundo compositor mais gravado pela Elis Regina. Então, um compositor dessa magnitude, qualquer lugar do mundo, ele morreria milionário. Muito milionário. O Aldir, porque ele pega ali o finalzinho dos direitos autorais. Né? Vai morrendo com
com a morte do LP, depois o CD, depois as plataformas. Aí Essa virtualização, né? Você não tem mais nada de concreto e o letrista ele fica comprometido também, os músicos, porque só sai o nome do autor, mais nada. E nessas plataformas, agora está saindo letra. Em algumas plataformas isso foi modificado. No Spotify lança só a gravadora, o compositor, o letrista e o intérprete. Não lança os músicos, por exemplo, não aparecem os músicos, né? Não aparecem. É uma loucura. Eu não sei se isso vai permanecer assim, porque se permanecer, daqui a pouco vai morrer uma geração de compositores que eram apenas compositores. Porque às vezes os compositores são intérpretes da própria obra, mas às vezes não. Às vezes são apenas compositores. Né? Como geralmente é o caso dos letristas, que são poetas que migraram para a música popular. Então, esses caras vão ter que ter uma outra profissão a partir de agora. Por exemplo, eu tenho uma outra profissão. Eu não poderia viver de música. Ainda que eu tivesse grandes sucessos, eu não poderia viver de música. Entendeu? Não tem como. Não tem como. Acho pouco provável que alguém viva hoje. A não ser os medalhões, aí é outra coisa. É verdade. Rogério, para a gente fechar aqui, eu sempre tenho uma pergunta simples assim e talvez também estimulante. O que é? Eu vou perguntar a música e a palavra para a sua vida. O que é? Para todos eu pergunto isso. Sim, eu não conseguiria. E eu não estou falando só como não estou falando agora como compositor, como letrista, não. Eu não conseguiria viver sem música. Eu não fico um dia sem ouvir música, desde os 15 anos. Tudo que eu sou, eu acho que a minha formação principal, mesmo eu tendo feito faculdade de letras, né, embrenhado também pela literatura, mas nada foi tão forte na minha vida como música. Nada. Né? Nem os livros, nem os poetas de livros, nada. Eu fui formado, né? O que eu sou é formado pela canção brasileira. E aí eu não estou falando como poeta, não. Eu estou falando como ouvinte. Né? A impressão que eu tinha quando eu era adolescente, e aí é uma pena isso não existir mais, muitas vezes eu ficava na porta, lançou o novo disco do Caetano. Eu muitas vezes ficava na porta, né, onde vendia os LPs e tudo mais, das lojas, esperando abrir a caixa com os LPs. Aí eu pegava ônibus, às vezes eu ia para a cidade, né, onde eu morava na Penha, não tinha loja de disco. Aí eu pegava um ônibus, ia para o centro da cidade, porque eu sabia que aquele LP, por uma nota de jornal, alguma coisa, tinha acabado de ser lançado. E aí eu esperava. Com ansiedade, às vezes eu chegava à loja, que abria 8 horas da manhã, 7 horas da manhã eu estava na porta da loja esperando. Aí eu pegava o livro, era um ritual, o disco era um ritual, levava para casa, ouvia o disco todo 10 vezes, e a impressão que eu tinha é que eu virava uma outra pessoa. Que eu tinha dado alguns passos na minha existência depois de ouvir aqueles LPs, de devorar aquelas letras e tudo mais, e virava uma outra pessoa. Então, nada me modificou tanto como a música. E a palavra, para mim, está conectada diretamente à música, à canção. A canção. E aí, eu acho que eu faço canção justamente por essa conexão enquanto um ouvinte. Isso é tão bom que um dia eu vou querer fazer isso também. É mais ou menos isso. Rogério, muito obrigada. Agradecer muito. E falar para o pessoal que fica, todas essas entrevistas ficam no meu canal, Afinando a Prosa, o Leandro Ramalho, que entrou aqui agora mesmo, que é o que faz toda a programação visual, é um grande músico também. Eu conheço. Lá está o Antônio Adolfo, está a Joyce, está a Leila. Que bacana. Eu já vi algumas. Bom demais. Muito Bom prazer. Obrigada, então. Você. Um abraço. Bom, até a próxima. Tchau.